Queria lhe agradecer muito, viu, pelo convite, agradecer à Regional por abrir as portas e enviar o link da reunião, que agora não é apenas abrir as portas, né, mas a gente está podendo se ver, né? Alguns gestores aí que eu já conheço, que já vi, é um prazer enorme rever vocês. Fico muito feliz, né? Agora que você falou que temos professores e estudantes, que bom, professores e estudantes, que vocês estão conosco. Ficamos felizes de poder fazer uma educação de qualidade para todos vocês. Nosso trabalho na secretaria visa muito, né, dar importância a todos esses papéis, né, de pessoas que estão relacionados aqui à educação. Microfones abertos. Então, para falar um pouquinho só de mim, meu nome é José Henrique, eu trabalho na Gerência Geral de Tecnologia. Essa gerência geral, ela fica dentro da Secretaria Executiva de Coordenação, né, de Planejamento e Coordenação, a SECO, que é uma secretaria executiva bem horizontal, né, do ponto de vista da educação. E o objetivo, né, da GGTI, dessa gerência geral, é cuidar de toda a governança e gestão de tecnologia da secretaria, né? Então, tudo que envolve o CIEP, laboratórios nas escolas, internet, né, o suporte que a gente recebe e que a gente consegue também prestar para as escolas. Então, tudo isso fica dentro da GGTI. Dentro da GGTI, a gente tem a Unidade de Tecnologia Educacional, que hoje eu tenho o prazer de poder contribuir com ela, né, eu e uma equipe. Então, o objetivo dessa unidade de tecnologia educacional é fazer uma aplicação da tecnologia, das tecnologias de informação, nos processos de ensino e aprendizagem. A gente acredita muito que a tecnologia pode ajudar, pode intensificar, né, tudo o que nós fazemos hoje. E pensando já na nossa pauta, né, de ensino híbrido, pensarmos de formas diferentes, né, de atingirmos a construção de conhecimento e habilidades e competências de formas diferentes, uma vez que cada um de nós aprende de formas diferentes. Então, a tecnologia permite que a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa distribuir, né, formas diferentes de aprendizagem e ensino. Então, trazendo um pouco para o contexto da nossa reunião, nós tivemos lá em março, né, uma paralisação dos prédios escolares, né, não uma paralisação do organismo escolar. Os gestores, né, professores e estudantes continuaram, né, ensinando, aprendendo. E isso foi uma coisa fantástica que aconteceu na rede. Mas as escolas foram paralisadas, né, o prédio escolar foi paralisado. Isso trouxe outros desafios que a gente não estava acostumado a viver, nem na nossa formação inicial, né, nem no nosso histórico recente de vida, nós tivemos um momento de afastamento talvez tão longo como nós estamos tendo agora, né, por esses motivos. Então, o objetivo do Educa-PE, enquanto estratégia, né, não como uma ação específica, mas como estratégia, foi abrir um guarda-chuva para que a gente pudesse pendurar nele todas as ações que poderiam nos ajudar a continuar a movimentar a rede e a movimentar a educação e continuarmos ensinando e aprendendo. A primeira fase dessa estratégia foi pensada para a disponibilização de recursos educacionais. Então, isso começou, nossa primeira reunião de planejamento foi no dia 15 de março. Então, lá atrás, a gente sentamos todos os secretários executivos, as equipes que seriam responsáveis por isso, e traçamos, né, várias ações que poderiam ser realizadas e distribuídas nessas fases. A primeira fase de disponibilização de recursos educacionais, esses recursos alinhados aos currículos. Então, vocês já devem ter recebido, né, documentos orientadores que priorizam quais são os componentes curriculares e, dentro desses componentes curriculares, quais são os conteúdos e os objetivos de aprendizagem que são prioritários dentro desse ano, né, dessa nova fase de reorganização que nós estamos passando. E a Secretaria de Educação optou por pensar dentro do nosso currículo esses conteúdos, esses temas que seriam prioritários para que a gente pudesse tentar ajudar, né, as escolas, ajudar os nossos professores
ajudar os nossos estudantes a não parar, né, a continuar se movimentando. Dentro dessa primeira fase, surgiram situações, por exemplo, de disponibilização de fascículos, né, materiais de estudo, que foram postados no site da secretaria e que hoje estão sendo reorganizados em um portal que explica o EducaPE, a estratégia do EducaPE. Também foram pensados as videoaulas, que foram transmitidas tanto no canal do YouTube, quanto também pelos canais da TV aberta. A divulgação, né, de conteúdos que estão em portais que a secretaria já possuía, como o Escola Conectada, o portal Educandos, parcerias que foram estabelecidas, né, uma delas com a Google, uma outra delas com a Khan Academy, que tem diversos conteúdos já alinhados à BNCC, já divididos por etapa e série. Então foram coisas fantásticas que aconteceram durante essa fase. Mas a gente sentiu falta de conseguir identificar quem eram as pessoas que estavam conseguindo acessar esse conteúdo de qualidade gerado, e de podermos, sabendo quem são, ajudar aqueles que não estão tendo acesso. Por isso, numa segunda fase, entramos num processo de monitoramento desses recursos, do uso que estava sendo feito desses recursos, que é onde entra o AVA. Para você poder acessar o AVA, né, que é uma sigla, um ambiente virtual de aprendizagem, o estudante se identifica com a sua matrícula do CIEP, e quem não é estudante e tem acesso ao AVA da rede, professores, a equipe de gestão e os técnicos das regionais que foram solicitados, todos eles entram com seu CPF. Então, colocou lá no CPF, usuário e senha, conseguem acessar. De lá para cá, a gente vem acompanhando o uso que tanto os estudantes quanto professores têm feito, né, da ferramenta. No caso dos estudantes, eles têm lá vários conteúdos que estão sendo dispostos, seguindo o cronograma das videoaulas que são postadas no YouTube e que são transmitidas na TV aberta. Então, tudo acontece naquela ordem, né? A gente monta a programação baseada no currículo de Pernambuco. Essa programação é preparada a aula é gravada ou transmitida online, ao vivo, na TV ou no YouTube, e logo depois essa aula é inserida no AVA. Técnicos da Secretaria de Educação, das áreas pedagógicas, se reúnem, analisam aquele conteúdo e aprofundam ele com novos conteúdos. Então, aquele tema é aprofundado, inclusive com alguns desafios. Esses desafios, eles não são desafios avaliativos, né, mas são atividades, exercícios, que ajudam o estudante a, quando estiver passando por aquela trilha de aprendizado, naquele tema, possa ser levado a chamar a atenção a pontos que são importantes. Então, por exemplo, História, 6º ano, primeira aula, formas de contagem do tempo. Vai ter lá um exercíciozinho falando sobre como era que como se media o tempo em determinada fase da história da humanidade. Então, era algo que talvez tenha passado despercebido no estudante no momento em que ele assistiu a videoaula, mas que na hora do exercício ele é chamado a atenção e ele pode recorrer novamente à videoaula. O AVA foi montado dessa forma. Mas, naturalmente, a secretaria centralizar esse conteúdo, né, não ia dar tempo, né? A gente não ia ter tempo no nosso ano letivo, no nosso calendário, para que todos esses conteúdos, todos os conteúdos do currículo fossem vistos. Então, a estratégia de a gente conseguir centralizar esses conteúdos serve mais para a gente ter um conteúdo de referência, né, feito com muito carinho, muita qualidade pelas equipes pedagógicas da secretaria, e que estão disponíveis para que os professores possam ver e se inspirar nesse momento de pandemia, e que os alunos também possam ver e construir, junto com os seus professores, um conhecimento. Numa terceira fase, a gente começa a passar agora por evoluções, né? Evoluções tecnológicas, ciclos de evolução. Então, por exemplo, algo que foi super importante que a gente percebeu que era um apoio que a secretaria poderia dar. A partir de junho, começamos a disponibilizar para os professores e para todos os servidores, na verdade, da educação, mas pensando muito nos professores, cursos de curta duração que vão ajudar o professor a produzir conteúdo nesse contexto de pandemia, nesse contexto de distanciamento. Então, cursos que têm a ver com o uso das ferramentas Google, cursos que têm a ver com gravação de videoaulas,
cursos para planejamento, utilizando um software gratuito que nós temos na internet, né, o Trello, cursos que vão nos fazer pensar um pouco em metodologias ativas, né, práticas pedagógicas inovadoras, como ensino híbrido, ou a gamificação, né, para a gente pensar em novas possibilidades. É um momento de muitos desafios e, junto com muitos desafios, também muitas oportunidades, e, por que não dizer, também oportunidades de inovação. Essa foi uma terceira fase, né, uma fase que nós estamos agora. E o que é que foi disponibilizado, né, além disso, além desses cursos, também para as escolas? A Secretaria já havia feito um acordo de cooperação, né, um convênio com a empresa Google, e a empresa Google possui um programa que limita as suas ferramentas para um uso educacional. É o Google for Education. Então, a Secretaria teve acesso, né, a essa suíte, que alguns chamam de G Suite, né, que é a suíte da Google, a suíte de ferramentas da Google, que pode nos ajudar muito em um momento em que a gente está precisando de maior dinamismo, maior conversa e maior aproximação com os nossos estudantes. Foi criada uma conta, que a gente chamou de conta educacional, da Secretaria, para cada professor, equipe de gestão e estudante da rede. Né? Quase 600 mil contas criadas. E nós começamos a disponibilizar essas contas, primeiro através do AVA. E mais à frente a gente vai divulgar uma consulta para que as pessoas possam colocar alguns dados de identificação e ela possa ter acesso à sua conta, né, ao seu login Google, o login Google da educação. Qual é a diferença, né, desse login que fica dentro do Google for Education, da suíte do Google for Education, para uma conta @gmail que a gente tem? Todos nós, a maioria deve ter uma conta @gmail.com. Essa conta é uma conta pessoal e é uma conta que não tem a gestão, a gente não tem gestão sobre ela. Então, todo suporte não existe, ou é um suporte que se vira nos 30, né, que a gente vai tentar dar uma ajuda. Mas no caso das contas educacionais, a gente consegue fazer um suporte, a gente consegue dar uma ajuda. Além disso, as contas pessoais, né, do arroba Gmail, são contas também que possuem uma limitação de espaço, de 15 gigas. Parece 15 gigas que é muita coisa, mas quando a gente começa a utilizar de forma intensa, como acontece nos casos de utilizar na educação, não dura um ano. Então a gente acaba precisando, tendo que criar outras contas para a gente poder ter espaço e colocar ali arquivos, conteúdos que vão servir para os nossos estudantes e professores. Essas contas que são educacionais, elas não têm limite, elas são ilimitadas. Então, se você armazena um vídeo, armazena imagens, armazena documentos, arquivos em PDF, ela vai contando lá esse espaço, mas ela não tem um limite. Então, você não vai se preocupar mais com isso, utilizando a conta educacional. Além disso, tem questões de segurança que são implementadas nas contas educacionais que também não são implementadas nas contas pessoais. Por exemplo, numa conta pessoal, quando um estudante, independente da idade, ou você abre o navegador, abre o seu Gmail, aparecem várias propagandas do lado. Essas propagandas são escolhidas aleatoriamente pela Google, né, seguindo uma lógica lá deles. Nas contas educacionais, não temos propaganda. Então, você tem apenas a aplicação rodando. Isso é uma coisa muito boa, né, porque protege o estudante de talvez ver uma coisa que não deveria. Então, esse conjunto, né, de ações que foram colocadas é um conjunto de ações que visa ajudar, né, contribuir com as ações que as escolas já vinham desempenhando. Além disso, a Secretaria agora está no novo movimento de criar novos tipos de conteúdo, né, podcasts, fascículos e apostilas que vão servir para cada um desses conteúdos, guias de orientação que podem ajudar o professor, né, a pensar em formas inovadoras de aprendizado, prover um aprendizado mais interessante para os seus estudantes. Então, tudo isso está sendo colocado também dentro do nosso portal do EducaPE. Marta, eu consigo fazer uma apresentação aqui? Consigo, né? Eu vou mostrar para vocês, então, o portal do EducaPE. Consigo, né, Marta? Pronto, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a minha aba. Essa aba aqui é para vocês terem uma ideia de como é que está ficando o portal do EducaPE. Ele já está acessível,
né? Quem conseguir entrar pode tentar usar essa URL, né, do educape.educação.pe.gov.br, e eu vou deixar aqui no chat, se meu chat carregar agora. E a ideia do portal é que a gente possa falar um pouco sobre essa estratégia, né, e todos os conteúdos que foram colocados, né, firmados para essa estratégia. Um calendário de aulas, perguntas frequentes, os canais que estão sendo utilizados e assim por diante. Ele também foi montado com a ideia de que a gente pudesse direcionar, né, conteúdos para o estudante e conteúdos para o professor e para os demais servidores, né, da educação. No caso dos estudantes, a linguagem muda um pouco, os conteúdos mudam um pouco, e eles têm aqui o acesso à ferramenta, ao ambiente virtual de aprendizado, né, que eu vou mostrar para vocês agora. O ambiente virtual que foi pensado para os estudantes é aquele ambiente que a secretaria, à medida que vai montando, né, as aulas e distribuindo essas aulas via internet ou transmitindo ela pela TV, elas também vão sendo colocadas aqui. O portal tem algumas instruções de acesso, né, algumas instruções para melhorar, né, deixar mais próximo da gente o estudante, né, com algum suporte. Ele basicamente vai colocar aqui a sua matrícula do CIEP, né, se ele já entrou, colocar a sua senha, dizer apenas que não é nenhum robô e acessar. A tela que vocês vão ver é uma tela de administrador, né? É a minha tela. Então, vocês vão ver algumas opções aqui que o estudante, naturalmente, não vai ver. Mas, por exemplo, se ele tiver matriculado no terceiro ano, lá no CIEP, ele já vai mostrar para ele aqui o terceiro ano do ensino médio, com todos os conteúdos do terceiro ano do ensino médio. Aqueles conteúdos, todos eles estão organizados por componente curricular, que ele vai poder acessar e, a partir daí, consumir esse conteúdo. Deixa eu acessar um conteúdo aqui, que é o conteúdo de matemática. Deixa eu mudar aqui também o perfil. E mudando o perfil, fica mais fácil. Eu vou me colocar aqui como perfil de professor. Quer dizer, se eu fosse um professor, né, do terceiro ano e acessasse aqui o ambiente virtual, eu ia ver isso daqui, né, a sequência de aulas, que é a mesma programação que está sendo passada na TV, os conteúdos dessas aulas, né, não só das videoaulas, né, por exemplo, tem a videoaula de porcentagem. Quando ele acessa a videoaula de porcentagem, vai aparecer lá o professor dando a porcentagem. Mas também tem outras coisas que a gente não consegue fornecer, por exemplo, só no canal do YouTube, e muito menos na TV, que é o slide da aula. Eu acho uma coisa fantástica isso daqui, a gente poder ter nesse recurso do slide da aula, que ajuda o estudante também, né, dele poder ter acesso àquele conteúdo e, naturalmente, manter um histórico daquilo, né, ter uma proximidade maior com o conteúdo que o professor transmitiu. Além disso, a gente tem alguns conteúdos adicionais, né, que as equipes pedagógicas preparam e vão colocando aqui, de um modo tal que é criado uma trilha de aprendizado, né? E no final tem o desafio do EducaPE. Aí esse desafio do EducaPE são aqueles exercícios, né, que o estudante ele consegue fazer, e que ele vai fazendo esse exercício, ele consegue também ter um feedback. Nesse caso aqui, os professores acharam interessante colocar 5 questões, mas são 5 questões que vão ajudar o estudante, naquele momento, a entender aquele conteúdo. Qual é a diferença da visualização que um estudante tem para um professor? O professor que entra no EducaPE, a diferença é essa daqui. Ele vai conseguir ver quais são os estudantes, os seus estudantes que responderam aquele questionário. Então, quando eu entrar aqui no questionário, eu vou poder filtrar pelaquela turma que eu dou aula. Eu me coloquei para mostrar para vocês nessa turma escola aqui, terceiro ano B, de 2020. E aí eu vou poder ver os estudantes que responderam aquelas questões. Vou saber quais foram as questões que algum estudante errou, respondeu de forma equivocada, quais foram aquelas que eles conseguiram responder adequadamente. E vou poder fazer um acompanhamento mais próximo dele, né? Porque aí o AVA já vai me servir de referência. A diferença que o professor tem, né, a visão que o professor tem, para que, por exemplo, a equipe de gestão tem, é que no caso da equipe de gestão, ela tem acesso a alguns relatórios.
né, ela pode, por exemplo, listar quem foram os estudantes da sua escola e já acessaram o AVA, né, quem foram os professores da sua escola que já acessaram o AVA, né, ter esses totais, né, da escola para poder fazer um acompanhamento. Então, é uma oportunidade, né, que todos nós temos de poder utilizar a ferramenta e continuar os nossos estudos, né, tanto professor quanto estudante. Toda a ferramenta ela foi pensada para que a gente pudesse organizar esses conteúdos, tanto por etapa de ensino, quanto por série. Então, eu vou mostrar para vocês aqui essa organização. A gente tem aqui o ensino fundamental e o ensino médio. No caso do ensino fundamental, todos os conteúdos que estão sendo criados aqui são para turmas de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. EJA e Travessia estão entrando nos próximos dias. A mesma coisa vai acontecer com o ensino médio. A gente vai ter o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, EJA e Travessia vão entrando agora mais para frente, né? Porque são novos conteúdos que estão sendo produzidos e continuamos ainda trazendo esses conteúdos para vocês. Esse é um ambiente que foi pensado para os estudantes, né? Então, todos os conteúdos que foram colocados aqui são conteúdos que vão ajudar os nossos estudantes. Mas, sem dúvida, são conteúdos também que servem de referência para os nossos professores. Porque no momento em que um professor vê, né, aquele conteúdo, a forma que foi produzido, ele vai poder se inspirar para poder trabalhar também naquela linha. Vai poder saber, por exemplo, quais foram os conteúdos do currículo naquela disciplina dele, né, naquele componente curricular e naquele ano, que ainda não foram vistos. E aí ele vai poder trabalhar melhor com aqueles conteúdos. Vai poder, por exemplo, trazer questões que ainda não foram vistas sobre aquele conteúdo que está no AVA. E ele vai poder trabalhar essa de forma complementar, né, com os seus estudantes. Ideias que vão surgindo a partir do momento que a gente já pode ter acesso a esse conteúdo. Lá do portal também, a gente consegue acessar um outro AVA, um outro ambiente virtual, mas esse que foi pensado para os servidores da educação. É um ambiente virtual. Então, o que é que nós temos nesse ambiente? É um ambiente bem simples, né, que traz os cursos, né, de forma já tematizada, se são cursos de comunicação e expressão, né, tecnologias educacionais e educação, que é a grande parte que a gente tem aqui, e toda aquela pessoa que já tem matrícula na educação, né, se ela trabalha na Secretaria da Educação, ela só vai fazer esse acesso utilizando o seu CPF. Então, colocando seu CPF, da mesma forma como ela faria esse acesso lá através do AVA, faixa de pedestres. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Consegui. Então, se ela faz esse acesso, ela começa a fazer o curso. Eu por exemplo, estou matriculado em 2 cursos. Né? É o curso do Google 1 aqui, que são os primeiros passos da ferramenta Google, e o de sala de aulas do Google Classroom, que são muito bons. Né? Muito bons mesmo. Eu sugiro a todos que puderem fazer esse curso. São cursos de curta duração e que, ao final deles, eles trazem um certificado. Um certificado bem bonitinho, que foi preparado para vocês. Além disso, a gente tem aquela suíte da Google for Education. Então, hoje, como é que eu faço para ter acesso à minha conta da Google for Education? Se você é servidor de educação e entrar nesse ambiente virtual de aprendizagem, você pode clicar aqui no cantinho e acessar aqui o seu perfil. Fica aqui nesse cantinho, nesse menuzinho lateral. Quando você clicar aqui no perfil, vai aparecer essa informação aqui para você, ó, a conta educacional, que é o seu usuário. Então, com esse usuário, você tem acesso à sua conta educacional. E como é que o estudante faz para poder acessar a sua conta educacional? Ele vai simplesmente clicando aqui no menuzinho do cantinho e clicando aqui no perfil, só que ele vai fazer isso no ambiente dele, né, no AVA da educação. Isso é bem importante, professores, porque aí a gente pode já começar a fazer com que eles entrem nessas salas, né, e possam utilizar esses recursos. A Secretaria fez uma ação, junto com a criação dessas contas para estudantes e professores, de olhar para o CIEP, né, tirar um retrato do CIEP e já criar salas de aula lá no Google Classroom, a suíte da Google. E a gente já colocou os professores
que dão aula nessas turmas, e os estudantes que também assistem essas aulas, que estavam lá registrados no CIEP, dentro dessas turmas. Essa foi uma primeira organização, que é para a gente não partir do zero. Naturalmente, as contas são dos professores, né, e são dos estudantes. Então, se um professor, por exemplo, tem uma estratégia diferente, não quer dar aulas de... professor de matemática, dá aula em 3 turmas de matemática do primeiro ano, ele gostaria de juntar todas em uma única sala de aula do Classroom. Ele pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. A estratégia de ensino e aprendizagem que ele vai colocar é uma estratégia que é mais adequada para a realidade dele, né? E sempre que a gente pensa em tecnologia aplicada à educação, a gente não pode pensar na tecnologia como sendo um fim. Ela precisa ter uma intenção pedagógica. Então, a ideia dessas ferramentas é que a intenção, né, pedagógica dessas ferramentas é que elas possam fortalecer a rede, né, fortalecer o que nós já fazemos muito bem, que é dar uma educação boa, né, ajudar a nossa sociedade a desenvolver competências e habilidades que são super importantes para nós sobrevivermos nesse mundo. Além de a gente poder desenvolver essas habilidades, é uma oportunidade também de nós evoluirmos, então, a nossa educação, né, a nosso próprio processo de educação. Nós estamos aprendendo coisas novas, estamos desenvolvendo novos conteúdos, desenvolvendo novas habilidades e competências. Então, é um processo de evolução. Tenho uma certeza que a Secretaria de Educação, a Gerência Geral de Tecnologia, a Unidade de Tecnologia Educacional está tentando fazer o seu máximo para ajudar vocês. E a gente está fazendo essa construção juntos. Não é à toa que nós temos aqui mesmo na regional pessoas que sempre são contatos nossos, né, para que a gente possa testar, né, às vezes até fazer testes mesmo. No caso da Google, tem uma escola aqui na regional que a gente começou desde o início do ano a fazer esses testes, né, junto com a escola. E tem sido um aprendizado muito grande, também para a secretaria, né, e uma grande oportunidade de poder conhecer vocês e trabalharmos juntos. Tá bom? Eu vou fechar minha fala aqui.